Ok, agora vamos voltar a falar do sistema composto por gás ideal. A gente vai falar bastante desse sistema e o objetivo é extrair a definição do reversível e o irreversível termodinâmico. É uma outra oposição. O reversível e o irreversível termodinâmico contra o reversível e o irreversível bioquímico que a gente já discutiu. E para a gente desenvolver a ideia do reversível e irreversível termodinâmico, a gente precisa começar com o sistema composto por gás ideal. Por que essa definição de reversível e irreversível termodinâmica é importante? Porque ela tem tudo a ver com a ideia de entropia. Ela é uma das gêneses da ideia de entropia e de sistemas isolados se modificando e a entropia obrigatoriamente do sistema isolado crescendo é a porta de entrada para a nossa definição da segunda lei da termodinâmica, para a formulação da segunda lei da termodinâmica. É por isso que a gente vai falar de gás ideal. E a gente sempre vai utilizar como a nossa ferramenta um sistema composto por gás ideal que muda de volume, como o que a gente desenhou no vídeo passado. Então eu vou novamente desenhar aqui e agora eu vou tentar esquematizar uma transformação. Se não me engano, a gente tinha desenhado o nosso sistema composto por 1 mol de gás ideal na temperatura de 298 Kelvin. A pressão era 2 atm. Como é que a gente representa a pressão aqui, o sistema composto por gás ideal está submetido? A gente usa como se fosse um pezinho aqui, 1 atm, equivalente, né? 1 atm, pressão é força sobre área. Então eu estou escrevendo aqui 1 atm só para ser mais rápido. Então a pressão, aqui esse sistema aqui, ó, composto por 1 mol de gás ideal está submetido é 2 atm. Esse sistema é um sistema fechado, ou seja, ele não troca matéria com o ambiente, mas pode trocar energia. E essas fronteiras do sistema são condutores térmicos. Então esse sisteminha aqui, a gente pode até... ele está em contato térmico com o ambiente. Contato térmico. Então essas fronteiras são condutoras de energia na forma de calor, certo? Se não me engano, no vídeo passado eu não cheguei a calcular qual é o volume que 1 mol de gás ideal a 298 Kelvin e pressão de 2 atm ocupa. Vamos calcular agora. Para esse tipo de cálculo, a gente vai repetindo várias vezes, a gente usa a relação dos gases ideais, que diz que pressão vezes volume tem que ser igual a N vezes a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então eu vou fazer o cálculo aqui. Pressão é 2 atm. Vou colocar aqui a unidade, vezes volume em litros, que é o que eu quero descobrir, igual a N, que é 1 mol, vamos botar assim, vezes R, que é 0,082, unidade ATM, vezes litro por Kelvin, mol, vezes 298 Kelvin. Então, esse cálculo, o volume, isso que eu coloquei entre parênteses aqui, é a unidade, certo? Então isso é uma coisa meio que escrita. Vou colocar assim. Então, o volume vai ser igual a 0,082 atm, atm, vezes litro, Kelvin, vezes mol, vezes 298 Kelvin. Esse mol aqui, eu já corto com esse mol aqui, o 1 não altera nada, tudo isso aqui dividido por 2 atm. Posso cortar atm com atm, eu vou cortar esse Kelvin com esse Kelvin, então você já vê que o resultado vai ser em litro, que foi a única unidade que sobrou, litro. Ponto 0,82, vamos lá, calculadora. Ponto 0,82 vezes 298 dividido por 2. 12,218. O volume, 12,218 litros. Esse aqui é o volume que 1 mol de gás ideal a temperatura de 298 Kelvin submetido a uma pressão de 2 atm, esse é o volume ocupado. 12,218 litros. Então a gente descobriu aqui essa propriedade que estava faltando. Então agora a gente sabe que o nosso sistema composto por 1 mol de gás ideal a temperatura de 298 e submetido a uma pressão de 2 atm ocupa um volume de 12,218 litros. Certo? O que vai acontecer com esse sistema? Presta atenção. Esse sistema vai ser comprimido. Ele vai passar desse estado 1, desse estado inicial, ele vai passar para o estado final, onde a pressão é 4 atm. Então é como se eu tivesse agora 4 pezinhos, cada um equivalente a 1 atm. Eu não vou mais desenhar isso aqui não, que é atrás de vida, tudo bem. 4 pezinhos equivalentes a 1 atm cada um, pressão final 4 atm. A temperatura nesse estado 2 é ainda 298 Kelvin. A pressão agora é 4 atm, continua sendo 1 mol.
E qual será o novo volume? A gente nem precisa fazer conta, porque volume e pressão, eles são inversamente proporcionais. Então toda essa parte aqui de cima seria a mesma. 1 mol, constante dos gases, 0,082 atm por Kelvin mol, 298 Kelvin. A pressão é que teria passado de 2 para 4. Então o volume vai ser metade de 12,218. O volume é 6,109 litros. Esse é o novo volume ocupado pelo sistema no estado 2. Esse é o novo volume ocupado pelo sistema cuja pressão a qual era submetido passou de 2 atm para 4. Eu comprimi o sistema de 2 atm, volume de 12,218 litros, para 4 atm, 6,109 litros. Ok? Então isso aqui é uma compressão. Eu falei para vocês no vídeo passado que esse processo aqui, apesar de muitas vezes isso não ser explicitado nas curvas de volume e pressão de gás ideal que a gente aprende no 2º grau, esse processo envolve uma transferência de energia. Se você faz isso com um sistema, se você comprime o sistema, a tendência é ele esquentar. Tá bom? Então isso aqui é uma forma de transferência de energia, do mesmo jeito que calor é outra forma de transferência de energia. Então quando eu comprimo o sistema de um volume de 12,18 litros para 6,109 litros, quando eu aumento a pressão externa e faço o sistema se comprimir, eu estou transferindo energia para o sistema. E a tendência dele é esquentar. Só que eu transfiro energia numa outra forma, que é o trabalho. A gente chama essa forma de transferência de energia de trabalho. Num sistema composto por gás ideal com volume variável, a gente traduz essa palavra trabalho como compressão, como alteração de volume. Agora, se eu acabei de falar para vocês que quando você aperta o sistema a tendência é esquentar, por que a temperatura ficou 298 Kelvin? Igual à temperatura inicial. Então a temperatura inicial é igual à final. Como? Se eu acabei de falar para vocês que quando você aperta a tendência é esquentar. Gente, a gente já discutiu isso diversas outras vezes, eu vou ressaltar novamente. Quando a temperatura fica igual, não quer dizer que não houve tendência a alterar a temperatura. Quer dizer que o sistema em contato térmico com o ambiente, se ele esquentou um pouquinho, ele vai perder energia na forma de calor para o ambiente, porque ele está em contato térmico com o ambiente. Então por que essa temperatura final aqui é 298 Kelvin igual à inicial? Porque ao apertar, ao comprimir o sistema, eu fiz com que a temperatura dele se elevasse um pouquinho acima de 298 e imediatamente ele começou a perder essa energia que ele ganhou na forma de trabalho, ele começou a perder para o ambiente na forma de calor. É como se ele tivesse... Não. Ele recebeu energia do ambiente na forma de trabalho. O ambiente comprimiu o sistema. Ele devolveu a energia para o ambiente na forma de calor. Então esse processo aqui de compressão de gás ideal envolve, na verdade, uma troca de energia sistema-ambiente. O sistema, ao passar do estado 1 para o estado 2, ele recebeu energia do ambiente na forma de trabalho. A tendência é elevar a temperatura. Como ele está em contato térmico com o ambiente, ele transfere de volta essa energia recebida na forma de trabalho, transfere de volta para o ambiente na forma de calor. Tá certo? Então, essa transformação aqui envolve uma troca de energia sistema-ambiente. Ok? Então, esse passinho aqui que a gente deu, eu gostaria que vocês se familiarizassem, usem esse vídeo para se familiarizar, mais importante, com o cálculo, o uso da equaçãozinha PV igual a NRT. Uma equação muito simples, mas vocês têm que treinar para ficarem ágeis na manipulação. Ok? Primeiro ponto, treine. Quando eu falar sistema composto por gás ideal, eu dou temperatura, pressão, número de mols, descobre o volume. Eu dou um sistema composto por gás ideal, dou o número de mols, volume, pressão, descobre qual é a temperatura. Então brinquem com essa formulinha PV igual a NRT. Então esse é o primeiro ponto, primeiro objetivo do vídeo. Segundo, que vocês se acostumem a ver essas transformações de sistemas compostos por gás ideal, essas transformações onde ocorre alteração de volume, como processos que envolvem troca de energia entre ambiente e sistema. E ressaltando de novo, e a gente vai discutir mais muito esse termo, porque ele é central para toda a termodinâmica relacionada à bioquímica, essa ideia de compressão como uma forma de transferir energia chamada de trabalho. Essa forma de transferência de energia, na forma de trabalho, ela existe e envolve alterações de volume num sistema composto por gás ideal. Essa energia recebida, nesse caso, do ambiente pelo sistema, ela é devolvida ao ambiente, só que agora na forma de calor. Então usem também esse vídeo para perceberem como um sistema composto por gás ideal que muda de volume, ele é uma maquininha de transformar
formas de transferência de energia. Recebe ou troca energia com o ambiente na forma de trabalho, troca energia com o ambiente na forma de calor. Nesse exemplo, vocês viram um sistema recebendo energia na forma de trabalho. Por que eu digo recebendo? Porque ele foi comprimido e a tendência da temperatura foi se elevar. Então a energia do sistema se elevou quando ele foi comprimido. Então comprimir significa introduzir energia no sistema, como na forma de trabalho. E essa energia foi devolvida para o ambiente na forma de calor, porque o sistema está em contato térmico com o ambiente. Certo? Então esse pequeno vídeo é para vocês treinarem PV igual a NRT e se familiarizarem com um sisteminha que a gente vai usar várias e várias vezes. Eu prometo que na próxima vez eu vou tentar fazer uma coisinha mais organizada.